Olá pessoal, vamos novamente voltar aqui às propriedades das potências, falando agora de notação científica. Nós temos potência de base de 10 ou notação científica para ficar melhor para entender. São números muito grandes ou próximo do zero, que pode ser escrito por meio de um produto. Entre aqui nós temos x que multiplica 10 elevado a menos n, em que x é um número escrito na forma decimal. Cuja parte inteira tem um único algarismo, diferente de zero. Então, esses números que vão ficar aqui no lugar do x os números maiores do que 1, tá? Então, esse número vai ficar maior do que 1 e ele vai ser, vou colocar aqui, ele vai ser menor do que 10. Então, esses números que vão ficar aqui no lugar do x, ele vai ser maior do que 1 e menor do que 10. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? E n é um número inteiro, quer dizer, as casas decimais que vai ter, que vai ser contada. Então, essa expressão aí, que é um número multiplicado por 10, que é a base elevada ao expoente, é chamado de notação científica. Olha o exemplo. 10.000. Nós temos aqui 10.000. Quantos zeros nós temos em 10.000? 4. Então, nós temos aqui 10 elevado a 4. E essa é a representação da notação científica, 10 elevado a 4. 5.340. Como eu falei, o número tem que ser maior do que 1 e menor do que 10. Então, 5 é a primeira representação. Colocando a vírgula, o restante a gente conta, que são 3 casas decimais, e coloca lá no expoente, 3, tá? Então, nós temos 5.340, e notação científica vai ficar 5,340, que multiplica 10 elevado a 3. Outro exemplo, 32.789, como eu falei, tem que ser maior do que 1, então o 3 aqui, tá? Não pode ser o 32, tem que ser o 3. Colocando a vírgula, é só contar o restante dos números. Então, são 4 casas decimais, coloca 10 elevado a 4. Outro exemplo, esses números que agora que eu acabei de falar, são números que são maiores do que 1, tá? Agora eu vou falar números que são menores do que 1, que é esses exemplos aqui, Veja que os expoentes que eu falei todos aqui são todos eles positivos, todos positivos. E aqui nós temos 0,00045, nós vamos pegar a parte inteira, que é o 45, colocar uma vírgula no meio, porque não pode ficar o 45, tem que ser 4,5, e a vírgula que existia até aonde a vírgula que eu vou colocar são 4 casas decimais. Então, eu vou colocar lá no expoente essas 4, mais negativo, porque ele é menor do que 1, tá? Próximo exemplo, nós temos outro aqui. Então, a gente vai pegar a parte 2 e colocar a vírgula lá na frente, contando as casas decimais da vírgula que existe até a vírgula que eu coloquei, que são 7 números, porém negativo porque são menores do que 1. Então, a notação científica vai ficar 2, que multiplica 10 elevado a menos 7. Último exemplo, nós temos aqui 0,0203, nós vamos pegar 203 e colocar uma vírgula depois do 2 aqui. E nós temos só 2 casas decimais entre a vírgula que existia e a vírgula que eu coloquei. E vou colocar lá no expoente. Vai ficar da seguinte maneira a notação científica: 2,03, que multiplica 10 elevado a menos 2. Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. E até a próxima aula.